Olá, turminha! Tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos trabalhar um outro conteúdo que também é muito importante para o estudo de história. É no livro, na página 84. Vamos lá? O capítulo 5, ele tem um título assim: É preciso se deslocar. Então, vamos descobrir o que é deslocamento? Primeiro, imagine que você precise sair de casa para ir à escola, viajar, para visitar alguns parentes, sair para encontrar um grupo de amigos ou passear com seus pais. Todas essas situações que a Pro acabou de falar, elas têm algo em comum. Então, para que a gente execute essas realidades de visitar os pais, de sair de ir para a escola, é necessário que a gente se desloque. Isso mesmo, turma. É preciso que a gente faça um deslocamento. Então, para que possamos viver em comunidade e ter contato com pessoas que moram distante de nós, utilizamos atualmente diversos meios de transporte. Observe as imagens de abertura do capítulo. Aí na página 84 e 85, nós temos algumas imagens que são relacionadas a meios de transporte, objetos usados ou ferramentas usadas para a locomoção, para o deslocamento. Então, na primeira imagem, nós temos a imagem de uma mãe segurando a mão de seu filho. Eles estão indo a pé, então eles estão se deslocando, caminhando. O menino provavelmente está indo para a escola. Abaixo dessa imagem, nós temos a imagem de um avião, que também serve como deslocamento. É um meio de transporte aéreo, ok, turma? Então, nós a princípio apresentamos duas formas de deslocamento: caminhando ou utilizando via aérea, que no caso do exemplo aqui é um avião. Na página 85, já nos apresenta outras imagens. Nós temos a imagem de um metrô, que é um tipo de transporte bastante utilizado nas grandes capitais, porque além de ele conseguir fazer o transporte de muitas pessoas ao mesmo tempo, ele também é um transporte rápido. E temos abaixo a imagem de uma família fazendo uso da bicicleta como meio de locomoção, de se deslocar. No Trocando Ideias está dizendo assim: como as pessoas das imagens estão se deslocando? Então, elas estão se deslocando como? A pé, de metrô, de avião e de bicicleta. Como você se desloca da sua casa para a escola? Então, muitos de vocês vão de moto, de carro, de transporte estudantil, né? Que tem aquelas vans que levam as crianças. Alguns também que moram próximos à escola vão a pé. Ok? E fora essas outras formas de deslocamento, existem muitas outras, certo, turma? Não só essas que estão aparecendo aí, como o carro comum de passeio, nós também temos o ônibus e tantos outros meios de transporte. Mas agora me veio um questionamento, uma pergunta. Será que sempre foi assim? Nós sempre tivemos esses meios de transporte para fazer o nosso deslocamento, todos esses que a Pro citou? Olha, turminha, não. Antigamente, a forma de se deslocar era muito diferente das dos dias atuais. Eu vou ler o texto para vocês compreenderem melhor o que a Pro está falando, tá bom? Como as pessoas se deslocavam no passado? Atualmente, as pessoas utilizam diversos meios de transporte ao se deslocarem em locais em que vivem e em viagens para outras cidades e países. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No território que hoje corresponde ao Brasil, os povos indígenas costumavam se deslocar pelas matas e florestas sem utilizar nenhum meio de transporte, tá vendo, turma? Isso acontecia porque no passado os deslocamentos costumavam ser feitos a pé. Então, as pessoas antigamente utilizavam muito o deslocamento caminhando a pé. Somente com a chegada dos portugueses, animais como o cavalo foram trazidos para o país. Então, antes da chegada dos portugueses, não existiam cavalos aqui no nosso país. Eles foram trazidos de Portugal pelos portugueses. E começou a ser modificado
as formas de transportes aqui no nosso país. É isso muito antigamente, certo? Então, conheça melhor alguma delas a seguir. Aí o livro apresenta algumas imagens, ok? De meios de transportes antigos. Eu vou ler para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Liteiras. As liteiras, também chamadas de cadeirinhas, eram cadeiras cobertas utilizadas para o deslocamento de pessoas muito ricas. Esses meios de transportes eram conduzidos por animais ou por homens escravizados, pois na época em que eram usados existia escravidão no Brasil. Então, turma, esse tipo de cadeirinha, as liteiras, ela não era um meio de transporte acessível para todas as pessoas, certo? Somente as pessoas que faziam parte da alta sociedade brasileira é que tinham acesso a esse tipo de meio de transporte. E, infelizmente, nós tivemos um período aqui no nosso país em que existiam pessoas que eram escravizadas. E essas pessoas eram que faziam o transporte, na verdade, que carregavam o peso dessa cadeirinha nos ombros. É um momento muito triste da nossa história. Ok, turma? Vamos lá. Os palanquins. Os palanquins eram redes presas a uma vara, geralmente de bambu. As redes eram carregadas por 2 homens escravizados e transportavam uma pessoa deitada ou sentada. Além disso, podiam ser cobertas com um véu para proteger os passageiros do sol. Vamos agora para as charretes. As charretes eram veículos de deslocamento de pessoas em viagens curtas e em passeios. Esses meios de transporte tinham 2 rodas, assento para 2 ou 3 pessoas e eram puxadas por cavalo. Então, da mesma forma que os palanquins e as liteiras, as charretes também não eram um transporte de pessoas pobres. Na verdade, só quem fazia também o uso dessas charretes a princípio eram os burgueses, né? As pessoas que tinham uma condição financeira bem elevada na época. Agora nós vamos conhecer os bondinhos. Os bondinhos eram veículos que se deslocavam sobre trilhos e permitiam que mais pessoas percorressem certa distância de uma só vez. Eles eram movidos, a princípio, pela força de animais. Então, no começo do surgimento dos bondinhos aqui no Brasil, eles eram puxados por animais. Depois, esse meio de transporte, ele foi evoluindo e, com o tempo, eles passaram a ser movidos à eletricidade. Uma característica muito interessante sobre os bondinhos é que eles eram bem populares nesse período, né, da história do Brasil, e que muitas pessoas às vezes ficavam penduradas nas portas dos bondinhos. Na página 87, nos apresenta um texto, Para ir além. Você conheceu algumas formas de deslocamento utilizadas pelas pessoas no passado. Entre essas formas estavam os bondinhos, que podiam ser puxados por animais ou se mover por meio da eletricidade. Entenda melhor como esses veículos estavam presentes nas cidades antigamente, lendo o texto abaixo. Por ruas de muitos movimentos que ligam bairros, um par de trilhos cruza o calçamento. São os bondinhos. Alguns são elétricos, mas a maioria dos veículos, chacoalhando ferragens, velhos e incômodos, ainda é puxada pelo tradicional par de burrinhos. Afora os bondes, o tráfego da cidade constituiu-se de raros caleches e charretes, e mais frequente carroças puxadas por 1 ou 2 cavalos. Mais comuns ainda são os carros puxados por braços humanos. As ruas estão cheias de vendedores. Alguns puxam pela calçada carroças com mercadorias. Então, aí aparece uma imagem também, né, turma? O que é que eu vou fazer para que vocês entendam melhor? Eu vou postar um videozinho que depois que vocês assistirem esse daqui, vocês vão assistir um videozinho bem interessante. Ele apresenta aspectos antigos de uma cidade, mas principalmente eu quero que vocês observem os meios de transporte que vão aparecendo durante
a música e a contação de história de um avô para o seu neto, tudo bem? Então, vocês vão prestar bastante atenção no videozinho, ok? Então, vamos lá para a próxima. Gente, e o surgimento dos automóveis? Quando foi que surgiram os automóveis? Vamos descobrir agora? Você sabia que o primeiro automóvel foi fabricado na Alemanha no ano de 1886? Isso mesmo, turma. O carro, quem é, na verdade, o criador desse projeto dos carros, quem primeiro construiu foi a Alemanha, em 1886. Essa invenção foi considerada um avanço tecnológico de destaque na época e só chegou ao Brasil alguns anos depois. Apesar de representar uma grande inovação, esse automóvel foi obtido por poucas famílias brasileiras devido ao alto custo. Ele era muito caro. Isso fez com que esses veículos interferissem pouco no uso de transportes como o bondinho no Brasil durante muito tempo. Então, eles eram caros e as pessoas não tinham acesso. Vamos lá. O primeiro automóvel totalmente produzido aqui no nosso país, no Brasil, olha, turma, ele só foi fabricado, produzido totalmente no Brasil, sabe em que ano? Em 1956. Em uma indústria localizada no interior de São Paulo. Esse veículo ele tinha capacidade para transportar apenas 2 adultos e uma criança. E na época ele foi batizado, ou seja, foi chamado de Romizeta, certo? Agora, a gente pode observar que eles eram carros pequenos, né, turminha? Compactos, que realmente não caberia, por exemplo, para uma família grande, só para uma pequena família ou para passeios curtos. Atualmente, os meios de transporte estão diferentes e mais avançados. Então, a gente sabe que hoje está tudo bem moderno, tudo bem tecnológico. E os carros também, eles avançaram muito. Tanto eles ficaram mais luxuosos, mais confortáveis e também mais seguros. Em geral, eles são movidos a motor e eles utilizam combustível para sua locomoção, que pode ser gasolina ou etanol. Os primeiros carros usados no Brasil, por exemplo, eles chegavam, turma, à velocidade máxima de 6 a 10 quilômetros. Que tal, turminha? Como eles eram bem lentos. Já hoje em dia, existem carros que chegam, turma, a mais de 400 quilômetros. Que tal, turminha? São bem velozes, né? Então, vamos lá. Um dos carros mais velozes do mundo, ele consegue chegar a mais de 420 km por hora. É um carro extremamente veloz. Então, agora nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo o que a gente viu nesse capítulo e importante sobre o deslocamento. E é importante a gente lembrar que, para que haja um bom deslocamento nas cidades, é necessário que, turma, é necessário que existam regras. Regras de segurança e de convivência no trânsito, para que a gente possa conviver harmoniosamente e diminuir muito o índice de acidentes no trânsito. Então, a responsabilidade do cuidado do trânsito é de todos nós. Nós aprendemos que ao longo do tempo, o que aconteceu? Houve uma evolução na forma de se deslocar, com o surgimento de novos meios de transportes, ok? Então, vamos lá. Antigamente, os deslocamentos eram realizados a pé pelos povos indígenas no território brasileiro. Então, eles se deslocavam através da caminhada. Com a chegada dos portugueses, eles foram trazendo para o Brasil cavalos e boi, que foram os primeiros meios de transportes que não usavam a força humana para deslocamento, já usava a força
animal, como a prof citou lá o exemplo das charretes, e a gente também pode citar, por exemplo, os carros de boi, que não apareceram aí na história, mas era muito utilizado antigamente, principalmente no interior do país. Ao longo do tempo, para atender às necessidades humanas, diversos meios de transportes foram inventados e aperfeiçoados. Então, vocês já sabem que o tempo fez com que os meios de transportes foram se modificando. Então, por que eles se modificaram? Porque eles precisavam atender à necessidade da população. E como os lugares ficavam cada vez mais distantes, porque o desenvolvimento foi fazendo com que a construção de casas, edifícios e comércios fosse fazendo com que acontecesse o distanciamento entre as localidades. E isso também repercutiu na necessidade de surgir meios de transportes mais rápidos para encurtar distância. Diferentes meios de transporte. Alguns meios de transporte criados no passado não são mais usados. Outros foram aperfeiçoados e estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Que tal relembrar os meios de transportes que você estudou? Vamos lá, turma? Liteira é aquela cadeira que a Proco falou para vocês que ela é coberta, conduzida por 2 homens que são escravizados ou por 2 animais. Temos também o palanquim, que é uma rede presa a uma vara carregada por 2 homens escravizados. Lembra que a Prof falou que esses 2 eram utilizados apenas pelas pessoas que tinham uma grande condição financeira. Charrete, veículo puxado por cavalos e utilizados para transportar pessoas. Era usado principalmente para pequenas viagens e passeios curtos. Bondinho, veículo que se desloca sobre trilhos transportando passageiros. E por último, o automóvel, que nós conhecemos bem, que é o transporte mais utilizado para levar pessoas e cargas. Então, turminha, vocês aprenderam hoje que até o deslocamento, até a forma da gente se locomover, ela faz parte da história. Não só da história de uma pessoa, mas a história de um país, do nosso país, o Brasil. Então, galerinha, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijão da Propoli. Tchau, tchau, amores e amoras. Até a próxima. Beijos.